paz do Senhor Jesus, amigos e amigas, Deus continue abençoando os nossos dias no nome de Jesus, como tem abençoado os nossos dias. Irmãos, está chegando mais um café da manhã. Eu quero desde já pedir perdão aos irmãos que ouvem o café da manhã, irmãos e irmãs, né? Porque ontem eu enviei o café da manhã falando sobre o mal hereditário e aí eu falei que era 1 Ezequiel, o primeiro capítulo de Ezequiel, porém não era o capítulo 18, né? Mas depois eu corrigi ali e expliquei que foi uma errata. Mesmo assim, eu quero pedir perdão aqui aos irmãos por essa gafe, né? Por esse erro. Mas como eu disse, a mensagem é aquela mesmo, eu só falei o capítulo errado, mas o capítulo é 18 mesmo, tá bom, irmãos? E é aquilo que Deus nos ensina sobre o mal hereditário. O nosso Deus acabou com isso, a alma que pecar essa morrerá, tá bom? O filho não colhe no seu lombo os erros do pai, e o pai também, ele não recebe no seu lombo, né, os erros do filho. A alma que pecar, essa morrerá, tá bom? Só para você ficar alerta e não aceitar nunca mais essa palavra de você está pagando por causa dos teus antepassados. Então tá bem explicadinho. Agora presta atenção. Ontem por diversas vezes eu subo ao monte e vejo coisas assim que me irrita. Eu sou, irmãos, de fato um defensor do evangelho. Eu sou até chato nisso, entendeu? Eu sou chato mesmo. Chega até a ser religioso. Embora essa palavra religião, você sabe que não cabe para um cristão, mas só para você entender o quanto que eu sou chato quando o negócio é palavra de Deus, quando o negócio é a obra de Deus. E quando eu vejo pessoas cometendo, erros assim na obra, me irrita muito, irmão, me irrita muito, eu fico muito chateado, porque de fato eu não gosto. Eu entendo que, está na hora da gente compreender de fato quem é Deus e qual é o nosso lugar como servos de Deus. Porque eu vejo que muitas são as pessoas que não sabem o seu lugar. Parece, no tempo de hoje, e também é culpa dos ensinamentos, né, irmãos? Tem homens aí que não aprendeu e está diante de um povo ensinando, e aí já viu, né? Está distorcendo tudo, e quando a gente vai tentar orientar, as pessoas estão tão, alienadas com ensinamentos errados, que elas acham que nós é que estamos errados. Então presta atenção, eu não vou pregar aqui usos e costumes, eu não vou pregar aqui no café da manhã que você não pode usar isso, não pode usar aquilo, é de cada um. Agora, à luz da palavra, eu vou te orientar, à luz da palavra de Deus, e quero que você raciocine comigo, abra a tua mente para você poder receber o discernimento de Deus e não ser enganado ou não viver para sempre enganado, achando que está agradando a Deus e não está agradando. Irmãos, com Deus sempre houve princípios. Deus não quebra os princípios para agradar ninguém. Existem os princípios e tem gente que não quer respeitar os princípios de Deus. Com Deus tem normas, tem procedimentos. Ele é pai, ele é um pai que organiza, que orienta, que disciplina. Então não tem como, irmão. Se você acha, Deus mudou, agora eu posso, não pode. Eu quero que você raciocine comigo. A epígrafe do café da manhã que eu enviei ontem para os grupos do café da manhã de hoje é a seguinte: eu posso subir ao monte com qualquer roupa? Posso ou não posso? Posso subir de qualquer maneira no monte? Irmãos, eu vou falar por mim. Deus não me permite dormir nem sem blusa, nem sem camisa. Eu vou falar por mim. Irmãos, não pode. Sabe por causa de que não pode? Você está indo ao monte para quê e por quê, irmãos? Para quê e por quê? Não é para se apresentar diante de Deus, ou não é para se apresentar diante de Deus? Se é para se apresentar diante de Deus, como é que você se apresenta diante de Deus? Que isso não cabe para aquela pessoa que está chegando agora, ela não tem conhecimento, ela precisa de uma orientação. Mas eu estou falando com os carrancudos, os velhos de evangelho. Você vai se apresentar no monte diante de Deus, sim ou não? E como é que você se apresenta diante de Deus? É de qualquer maneira? Será que é de qualquer maneira? Então vamos ler um texto comigo. Êxodo capítulo 3, verso de número 1. Presta atenção.
E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou um rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Todo mundo conhece esse texto, né? Agora preste atenção, olha o verso de número 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Então, Moisés, ele viu aquilo, acreditou, não acreditou. Ele falou: sabe de uma coisa? Vou tirar as vistas dali, depois eu vou olhar de novo e vou ver que eu estou vendo miragem. Aí olha o verso de número 4. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Pega isso aqui, irmãos. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Deixa eu tentar te explicar esse negócio aqui. Irmãos, não é que o local onde estava a sarça era santo, não. Era a presença de Deus naquele lugar, fazia com que o lugar se tornasse santo. É isso que eu quero que você pegue. Não é a sarça, não é o local, não é o monte, é Deus estando no local, é Deus estando na sarça. Por isso que quando Deus habita em nós, o Espírito Santo de Deus está em nós, nós nos tornamos santos. Sem a presença de Deus, nós somos tudo menos santos. Está entendendo? Então, não é o local, é aonde Deus está. Por isso que Deus fala para Moisés, porque ali era um local comum. E se Moisés estava ali, é porque outras vezes, não só Moisés, como outros empregados de Jetro, já esteve naquele lugar e nunca teve essa visão. Mas porque Deus estava ali, o lugar onde Deus está é santo. Deu para pegar até aqui? Eu acho que não tem dúvida. Então já dá para você imaginar que dentro de uma congregação você não pode fazer qualquer coisa. Você não pode tirar a meleca do nariz e passar embaixo do banco. Não pode, aquele lugar é santo. Por quê? Porque Deus habita ali. Aonde Deus está, o local é santo. Você não pode dentro de uma congregação ficar passando com um copinho de água para lá e para cá. Por quê? Você está cultuando a Deus. Não é lugar de bagunça, não é lugar de brincadeira. Irmãos, sabe, eu fico olhando para a geração de crente hoje, me dá nojo, perdão da palavra, me dá nojo. E às vezes eu me irrito, e aí eu sinto desejo às vezes que, sabe, esse mesmo povo estivesse no tempo antigo. Seriam mortos dentro do templo por falta de reverência, por falta de respeito. Eu estou sentadinho no banco e vejo, e carrega água para cá, vai beber água no bebedouro, passa por dentro da igreja para dar água para o marido, para a esposa, para os filhos ali dentro. Irmãos, pelo amor de Deus, irmão, que coisa ridícula, que falta de reverência, que falta de respeito, que falta, sabe, de temor a Deus. E é isso que tem acontecido. Torna a repetir, não é as quatro paredes que colocam o nome de igreja, Assembleia de Deus, Deus é amor universal, não. É a presença de Deus ali. Se você acredita que você está indo para aquele local porque Deus está ali para você falar com Deus, então pode pegar essa figura aqui, aonde Deus está, o local é santo. Por isso que Deus falou para Moisés: Moisés, tira os sapatos, tira as sandálias dos teus pés. Sabe por causa de quê, Moisés? Esse local que você está pisando é um local santo. Agora vamos ler um pouquinho mais. Como é que a gente se apresenta diante de um Deus que é totalmente santo e abomina o pecado? Inclusive, quando Jesus recebe todo o pecado da humanidade ali na cruz, o que é que acontece com Jesus? Jesus procura o Pai que sempre falou com ele e ele não encontra mais o Pai. Por quê? Segundo a teologia, Deus ele vira o rosto, porque Deus não consegue observar o Filho. O Filho se tornou uma bola de pecado. O Filho se tornou pecado em geral, porque
todo o pecado da humanidade estava sobre o Filho. E Deus não compactua com o pecado. O nosso Deus é totalmente santo. Então aprenda no nome de Jesus. Aonde você for e a sua visão é: eu vou buscar a Deus, então tenha reverência, tenha respeito. Aonde você for que na sua visão aquele local foi consagrado a Deus, tenha temor e tremor. Não se apresente diante de Deus de qualquer maneira. Olha o que diz Êxodo 28, verso 1. Isso aqui Deus orientando Moisés, como Moisés deveria orientar os seus sacerdotes para se apresentar diante dele. Preste atenção aqui. Depois tu, isso aqui é Êxodo 28, verso 1. Depois tu farás chegar a ti o teu irmão Arão e os seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para que administre o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar e os filhos de Arão. E farás vestes, presta atenção nisso aqui, sagradas a Arão teu irmão, para glória e ornamento. Tá vendo? Não era qualquer roupa que Arão poderia se apresentar diante de Deus. Tinha que ser a roupa que Deus falou para Moisés. Moisés, fala para ele se vestir assim. Moisés, a roupa dele e dos filhos dele será assim. Verso de número 3. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, ou do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre ofício sacerdotal. E estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um efode, um manto e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para os seus filhos, para que me administre ofício sacerdotal. Presta atenção, irmãos. Então, não tinha como Arão fazer o trabalho sacerdotal, chegar-se diante de Deus de qualquer maneira. Ele tinha que preparar sua vestimenta, ele tinha que estar revestido de santidade, do contrário, seria fulminado. Como nós temos texto à frente que os filhos de Arão foram fulminados, porque entrou no Santo dos Santos, ou seja, chegou no monte, chegou dentro de um templo, no altar de Deus, de qualquer maneira, achando que Deus iria aceitar eles do jeito que eles se encontravam. Irmão, não tem como. Torna a repetir, isso não se encaixa no novo convertido, uma pessoa que não sabe disso aqui que nós estamos passando. Agora você que é velho de evangelho, você que sabe, pelo menos achamos que você sabe quem é Deus, você se apresentar diante de Deus de qualquer maneira. Irmãos, ontem eu fui ao monte, buscar um pouquinho o meu Deus, eu preciso buscar a Deus. E eu fiquei vendo as pessoas subindo, mulheres que parecia que estavam numa boate. Parecia que estavam numa boate. Roupa decotada, virava assim as costas da mulher, você via a nudez dela. Tá entendendo? Bermudas curtas. Cara, calças apertadas, mostrando mesmo a nudez das pessoas. Ai, meu Deus do céu, esse povo é sem noção. Irmãos, é perca de tempo subir, chegar na presença de Deus desta maneira. É totalmente perca de tempo. E sabe o que acontece? A culpa não é nem da pessoa. A culpa é dos seus líderes, que não orientam os seus liderados como eles devem se apresentar diante de Deus. E vocês pensam que para por aí? Não. Já que os filhos de Arão também iriam ser sacerdotes e trabalhar diante de Deus, a mesma orientação que Deus falou para Moisés para falar para Arão, Deus também falou para os filhos de Arão. Leia comigo, preste atenção aí no verso 40, diz assim: também farás túnicas aos filhos de Arão, e falharás cintos, também lhe farás tiras para glória e ornamento, e vestirás com eles Arão, teu irmão, e também seus filhos os ungirás e consagrarás e os santificarás para que me administrem o sacerdócio. Está entendendo? Não era qualquer um que chegava diante de Deus e também não era de qualquer maneira. Verso 42, far-lhe-eis
também calções de linho para cobrirem a carne nua, irão dos lombos até as coxas. Então, além da vestimenta por cima, eles ainda tinham que ter um calção, uma calça por baixo, para poder cobrir a sua nudez até a sua coxa. Tá entendendo, irmãos? Ah, irmão, mas isso aí é doutrina humana. É doutrina humana? Quem está falando aqui é Deus para Moisés falar para Arão e Arão orientar os seus filhos. Não é doutrina humana. Isso aqui é Deus nos orientando como é que nós devemos chegar diante dele, irmão. Não tem mistério aqui. Você vai se apresentar diante de um presidente corrupto, bandido, ladrão. Você não pode se apresentar de qualquer maneira. Você tem que preparar a melhor veste, tem que fazer a sua barbinha, cortar o seu cabelo. Do contrário, não será recebido ou será julgado pelo modo que você se encontra. É ou não é? Eu estou mentindo aqui em alguma coisa? Então, será que Deus é diferente do que você faz com essas pessoas que são humanas? Lógico que não. Com Deus tem que ser 100 milhões de vezes mais. Você deve se apresentar diante de Deus como uma pessoa que de fato tem condições de chegar. E por mais que você se vista bem, mesmo assim ainda fica faltando, porque o nosso Deus é totalmente santo. Deu para entender, ou será que eu preciso escrever tudo o que eu estou falando? Então, irmãos, eu estou fazendo esse café da manhã como orientação. Irmãos, não é de qualquer maneira. Você não pode fazer o que você tem feito na sua casa na presença de Deus, na casa de Deus. Você não pode achar que a tua casa é a casa de Deus. Você não pode achar que um monte que foi consagrado a Deus é como se fosse na sala da tua casa. Não. Quando você chegar diante de Deus, chegue de um modo que Ele possa, achar graça em você. E o primeiro passo, observe a sua vestimenta, é uma vergonha. Tem gente que sobe no monte, parece que veio de uma boate. Tem gente que sobe no monte, parece que veio de um pagode, parece que veio de um baile funk. Será que é desse jeito mesmo? Então estou trazendo aqui textos bíblicos para você, como eu disse no início, raciocinar, pensar, com o dom do discernimento, compreender. Muitas são as pessoas que sobem no monte, pede, não recebe nada. Por quê? Os princípios não estão sendo preservados. E um dos maiores princípios é se preocupar de como é que você vai se apresentar diante do Todo-Poderoso, tá bom? Esse é o nosso café da manhã de hoje, se Deus assim permitir. Amanhã voltaremos com mais um café espiritual. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.